teu poder, pois em ti eu quero ser este Espírito meu ser. As minhas mãos eu quero ler. Levanta tuas mãos em adoração. Eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Minhas mãos eu quero levantar. Eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mãos eu quero levantar diante. Oh, aleluia! Cante comigo, aleluia. Minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Estamos diante do altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, glória a Deus. Uma vez eu estava ali, comecei de manhã, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu não sabia que a igreja era um barraquinho e ali era um ponto de pregação. E aí eu ficava dia e noite clamando, orava a noite inteira, o dia todo, todo mundo querendo bater, espancar, e aquele rebuliço. E aí de repente na porta veio uma bexiga assim, uma enorme, ela falou de uma bexiga, né? Parecia uma bola bem grande de água. Aí quando chegou perto de mim, pá! Estourou. Aí eu fiquei falando em língua uns 3 dias. Aí eu tive que esconder da minha tia, esconder não sei de quem, todo mundo atrás de mim. Aí eu tive que esconder, porque senão a turma pensava que eu estava drogado, que eu voltei a cheirar cocaína de novo. E aí eu escondi no fundo, não parava, voltei para cá. Aleluia, uns 2 dias escondendo e falando em mim e glorificando a Deus, aleluia. Porque quando você diz vem Espírito, ele vem, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Coloca que ele descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí tem umas fotos como é que era a igreja, né? Ali embaixo vocês vão ver algumas pessoas, era cheio de criança, de todo tipo de gente que estava voltada à rua, todo mundo era curado, abençoado. Na outra semana dizia, não vou nessa igreja, eu estou na igreja de cima. Amém. Mas eu fazia a minha parte também. Eu invocava o nome do Senhor e ele descia sobre nós, aleluia, como vai descer nesta noite. Então você vai ver, aleluia, as fotos, você vai relembrar como que era a igreja aqui, como nós trabalhamos bem com barraquinho, né? E assim o Senhor foi dando graça e foi nos conduzindo e dando salvação para a nossa alma. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia, e o poder do Altíssimo te envolverá, e a alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorará, saltará de alegria. Júlia, cantar agora. Vem Espírito Santo te guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche o nosso coração. Vento, e vai suprindo, aleluia. Oh, glória a Deus. Vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Cante comigo, aleluia. Teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Oh, aleluia. Se você vê ali naquele altar, eu lembro sempre, aquela toalha que você vê estendida, era um vendedor. Ele não vendia nada. Aí ele chegou num barraquinho, né, uma igrejinha com um lençol, a igreja não sabe o que era, aquele pau atravessado no meio, os banquinhos, e eu orava de noite ali. Ele disse: você pode orar por mim? Eu falei: posso. Aí me apresentou o tapete, eu fiz oração. Ele deu volta no quarteirão, quando voltou vendeu tudo. E aí ele veio com o dinheiro, colocou no altar e pegou aquela renda que é feita de coco, né, de fibra de coco, e deu para mim, né. Falei: tá aí no altar e o tapetinho. E tudo assim Deus fazia, né. O outro sentaram, né, para tomar, porque eles não sabiam que era a igreja. Eles chegaram, né, eles trabalhando numa obra, viram ali umas músicas, né, falaram: e aqui tem um forró aí, né. Sentaram. E teve 3 que estavam com uma diarreia terrível, né, que estavam doentes com uma bactéria. E aí teve um que estava com um tal de pozinho, né? Não sei se vocês já tomam um pozinho, que toma, né? A hora que ele ia tomar um pozinho, aí o outro: mas nós não estamos sentindo mais nada depois que nós entramos aqui, aleluia. Porque quando você entra na casa de Deus, a Bíblia é bem claro, amém? Aleluia, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem,
amém, que dá liberdade ao pé do boi e ao jumento junto com ele das águas. Quando você aproxima o altar de Deus, mesmo que esteja uma pessoa, um servo de Deus representado, ele é a representação de Deus vivo, ele é, aleluia, aquele que Deus colocou como sacerdote e aquele que levanta as mãos para abençoar o povo, aleluia. Assim Salomão, em Crônicas 7:4, ele levantou a mão ali e disse: bendito seja Deus, aleluia, que cumpriu as suas promessas feito ao meu pai Davi. E hoje de joelho eu oro, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo a cura. Quando é o altar de Deus, a oração sobe aos céus, e mais cedo ou mais tarde, aleluia, o milagre acontece, amém? Por isso que muitas pessoas não entendem tanta prova, tanta provação. Esse pastor passa cada uma, todo mundo quer pegar, e ele parece que é o último de todos, mas nem sempre, amém, a visão humana é a visão de Deus, amém? Deus opera no deserto, e é no deserto que Deus dá a vitória. Por isso nós vamos louvar o Senhor. E esse louvor foi um dia de muita prova. Eu só comia miojo, todo mundo contra mim, a missa queria levar, os pessoal, amém, queria de todo jeito que eu não morasse. O padre da igreja mandou, através do meu filho que é padre, porque eu tinha que tirar a placa, e aí minha tia brigou, foi lá querer arrancar a placa, e disse que eu não podia, que eu não tinha curso, e a placa estava escrita assim, Tiago 5,14, a oração da fé o salvará o doente, e se tiver cometido pecado, não será perdoado, meu. Isso aí está escrito, e todo mundo querendo tirar da placa, meu, porque eu não tinha curso, não tinha nada, mas eu estava cheio de Deus, amém, meu? Deus tinha me chamado naqueles tempos, e Deus tinha me dado graça, eu tinha coragem, e estou com a coragem até hoje. Às vezes a gente sabe que, às vezes a gente perde peso, emagrece, que a turma fala, mas tudo isso vai valer a pena, porque no dia do Senhor, Ele colocará a coroa, aleluia, do vencedor, amém, meu? É a coroa de glória, a coroa da vida. Então aqui, né, eu contando um pouco desse testemunho para o Israel, né, às vezes eu não tenho oportunidade, mas está na internet, você vê o meu testemunho. Foi muita coisa que Deus fez. Um dia chegou um homem, estava com uma úlcera enorme, tinha dado uma enchente, levou tudo. Eu falei: Deus, eu não prego mais a palavra aqui, não tem como, é só barro, está todo lado. E aí botei uma tábua, o homem chegou doente com uma úlcera enorme, inclusive é dono de um ferro velho aqui, ó. Eu chamei ele demais. Um dia você foi do seu querido, ele chamei demais, tem um ferro velho enorme lá. Só que ele assim, pega um bolão de dinheiro, ele vai contando, que chega na nota menor, ele entrega. Eu falei: Deus, tem misericórdia. E ele chegou, e Deus falou: eu te pus por atalaia, prega a minha palavra. E eu preguei a palavra, e Deus curou, aleluia, ele, amém, irmão? Na hora da oferta, como sempre, né? Aí ele tirou do pacote, ele foi desfolhando, ele grava bem, né? Foi tirando, e veio, deu uma nota de 5, tá vendo? A maioria faz isso, porque nem a gratidão às vezes a gente entra verdadeiramente no coração, porque como somos gratos, não damos só o que temos, mas damos o nosso louvor e a nossa vida para Deus, amém? É isso que Deus quer, a nossa vida como sacrifício vivo. Então eu quero louvar os irmãos, é um louvor muito conhecido, amém? Não é meu, nada é meu, tudo as pessoas fez para Deus, a gente aprende, o Espírito Santo dá graça e nós vamos louvar Ele. A luta era tão grande, a batalha era tão grande, aleluia, e Deus só escreve Ele um dia. Aí eu aprendi a fazer legenda, os irmãos sabem, fui fazendo as madrugadas, botando as fotos, fazendo a legenda, e esse louvor, aleluia, ouve o meu clamor, aleluia. Era sofrimento, era muita dificuldade, e mesmo com Deus, amém, parece que tudo era difícil, tudo era contra, aleluia, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Se você sabe, me ajuda, aleluia. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, que o inimigo diz contra mim. Se levanta pra me intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, eu ofereço o meu clamor.
dia de angústia e perseguição, dias de vergonha. Mas meu Deus não é como os outros, feito por abre os olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Abre agora, e todo saiba que o Senhor é Deus. Dia de angústia e perseguição, dias de vergonha. Mas eu sei que meu Deus não é como os outros, feito por pão. Abre os olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Alma das tuas mãos agora, e todos saibam que o Senhor é Deus. Tempo de perseguição, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, o clamor que fizeste a mim. Eu te defenderei, a tua vida te salvarei, por amor de mim. E nenhuma seta do inimigo, assim não corre perigo, zombadeie, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, levantando a mão arrogante. Porém eu sou do teu nariz e o freio da tua boca. Farei voltar por onde veio, e nenhuma flecha contra ti atirará. Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge. Foi contra ti que blasfemou, levantando a voz arrogante. Porém usou o teu nariz e o freio da tua boca. Farei voltar por onde veio, e nenhuma flecha contra ti atirará. Eu sou Deus que dou vitória, clama-te, eu te dou a vitória. Amém, aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, dia de perseguição, dia de vergonha. Esse dia orando a Deus, Senhor, o inimigo tenta me envergonhar, tenta de tanto jeito. Quantas vezes na casa, aqui quem não sabe, tinha que pagar tudo imposto daqui na época, era um barraquinho, né? Era um barraquinho, bem arrumado, pode ir lá, viu? Pode ficar à vontade, tem aguinha ali e tal. Então, já tem umas embalagens, que tem um empresário que ele manda tudo produto de limpeza para cá, né? Ele foi abençoado aqui, um dia que não tinha nada, os irmãos sabem. Nós oramos um período e deu muita luta. Aí Deus abençoou, um dia ele se tornou um grande empresário. Tem 11 lojas agora em Campinas e eu posso entrar lá e até as moças da loja podem levar produto. Então, tem produto bem, então tem umas caixas que eu estou contando da ajuda de alguns irmãos, né? E às vezes eu faço quase tudo dia após dia, né? Então quem vem a primeira vez fala, nossa, o pastor faz tudo na igreja. Mas não é, irmão, porque eu amo a obra de Deus e eu vou sempre dar minha vida por isso. Nem que eu morrer fazendo, mas que eu vou fazer, eu vou. Porque um dia o Senhor dirá, servo fiel no pouco, você fosse do muito te coloca, aleluia. Então você que é fiel nessa noite, a hora voa, é rápido, né? Se deixar eu vou ficar a noite inteira cantando, pregando, dando testemunho. Eu gostaria que você que tem a sua oferta, que você tem os seus dízimos para entregar nessa noite, prepara ele agora. Oh, aleluia. A palavra de Deus disse, o irmão dele sempre falei sobre o dízimo. Mas eu estou numa situação difícil. Seja dizimista, seja ofertante. Amém? Teve gente que chegou aqui, ele falou para ele, pastor, ora por isso, orei. Vou dar seu dízimo. Sabe quantos milhões ele teve? 3 milhões, irmão. Olha só.
A bênção dele foi de 3 milhões. E Deus falou: cada ano você terá uma oferta. A única coisa que ele fez, ele trouxe 64 cestas básicas. Mas você vê, 3 milhões, ó. Mas aí ele foi perdendo tudo, amém? Cada ano ele perdia 1 milhão. E aí só ficou numa casa, no Framboião. Então você tem que entender como Deus quer abrir a janela do céu e derramar as bênçãos sem medida ele derrama. Qual que eu vou para nós? Lança sua rede no mar, para que você não fique constrangido. Talvez você não tenha o dinheiro. Você pode fazer um Pix, né? É o número do meu telefone, né? E você pode entregar, hein? O Senhor recebe. Que o próprio Jesus é quem recebe o dia, né? E os primeiros dias você traz sempre aqui no altar, aleluia, porque certamente ele vai receber naquele dia e vai sair uma profecia sobre a sua vida, aleluia. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Usa sua rede de alma, creia na palavra de Deus. Sinais de maravilha Ele hoje vai fazer. Usa sua rede de alma, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao crer. É poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Sua rede alma, creia na palavra de Deus. Sinais de maravilha Ele hoje vai fazer. Lança sua rede alma, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao crer. Lança sua rede alma, como Deus que salva no quarto. Não pergunta a Deus de Deus. Mas a palavra dele aleluia. Olha lá em cima, você vai sair da sua rede cheia. Tudo é possível ao crer. Tudo é possível. Tudo é possível ao crer. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, bendito seja Deus para todos sempre. Levanta as mãos para cá, diga: Senhor meu Deus, bendito és tu, ó Deus. Diga: bendito é o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Diga nessa noite: tu serás e tu és o meu Deus nessa noite. Se tu me abençoares, ó Deus, com todas as bênçãos da terra, eu, Senhor, quero que o Senhor me dê propósito, assim como deu a Abraão o primeiro dízimo, ó Deus, que foi, Senhor, dado a Abraão quando tomou a ceia pela lei de Melquisedeque, e o Senhor os abençoou e disse: bendito seja Abraão. E Abraão disse: em tudo
darei dízimo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra. Nós vamos sempre terminar mais cedo esses cultos, né? Geralmente o horário que nós terminamos é 9h30, apesar que o Israel pode sair daqui até 3 horas da manhã, não pode? Essa esposa, ela está esperando uma criança, né? E às vezes se sente confortável, mas na presença de Deus, assim, irmão, o que eu já vi Deus fazer, chegou uma pessoa aqui que nem podia ter filho, algumas, né, com problema, e Deus curou, o que Deus curou de câncer aqui nesse lugar, irmão. Estava em Altair já há muitos anos, viu, né, até parente dele que Deus curou, irmão, é muita coisa que Deus faz. Agora, a única coisa que a gente tem percebido é que quando entramos na palavra de Deus, aí você confronta as pessoas, amém? Porque milagres é diferente, amém, de você andar com Deus. A Bíblia fala em Salmo 103, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 50. E eu quero falar um pouco sobre o poder de Deus e a abertura do céu para abençoar a igreja. Porque certamente algumas pessoas precisam crer, que às vezes eles precisam crer para crer, né? Então tinha um homem chamado Tomé, Mateus 27, versículo 45. E esse homem chamado Tomé, Jesus teve que até ele e disse: Tomé, olha minhas mãos furadas, Tomé. Mas disse, Tomé disse, Deus meu, porque ele era incrédulo. Só que Jesus falou para ele: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você vê, eu estou numa luta, numa peleja, eu sei que eu sempre estou na luta, porque faz parte do reino de Deus, eu sou soldado, e parece que não tem saída para mim, irmão. E eu sou bombardeado o dia todo tempo de madrugada, você não vai conseguir. Já era, amigo. Mas, sabe, o meu Deus disse: tudo é possível, aleluia, para ele. Então a gente continua crendo, amém, não? Porque a gente tem que ter fé, amém, não? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vaca no curral, mesmo que a feira da ovelha minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, amém? Hoje eu mandei um zap para uma mulher que é daqui da igreja, e ela viu muito milagre também, né? Ela passou muitas necessidades, e eu orava, e Deus cuidava da casa dela, repreendia as febres de todos os demônios da família. Mas você viu, porque eu preguei um dia, não posso falar o nome de pessoas, é claro, ninguém sabe quem já faz um tempo que não aparece, só porque eu preguei a doutrina de Cristo. Será que por trás desse é uma página? Deixa eu ver. Ou é a Bíblia, acredita para mim. Eu vou concentrar aqui na palavra, porque é coisa séria. Obrigado. E o óculos não é meu, viu, Israel? Esse óculos aqui eu tive que improvisar. Então, se de repente eu me ofereci errado, você pode me corrigir dali. Porque aqui é a primeira vez que você vem, seja um melhor. Israel já esteve aqui com a gente, sabe, né? A gente fala o que Deus quer. Então, a gente não vai atacar ninguém, o propósito é isso. Mas a palavra vai pegar alguém, amigo, né? Vai pegar eu, ela começa por mim, depois pega você. Porque é impossível Deus não tratar em nós, nas nossas feridas. E o remédio amargo que sara. E muitas vezes os céus dos céus é do Senhor, e toda a terra em sua plenitude. E tudo é dele. Aí nós perguntamos, se tudo é dele, por que nós às vezes passamos tantas coisas? Você vê, tem pessoas que prosperaram, começou a enriquecer, já fez uma mudança na vida dele, saiu desesperado, fez tanta coisa porque nunca viu dinheiro na vida. Amém, não? E tem gente que ele não tem a sensibilidade de entender que aqui prospera, amém, não? E a prosperidade é poderosa no tempo certo. Só que você tem que tomar cuidado. E em relação da igreja, porque eu preguei a palavra do Senhor, mostrando na Bíblia que aquelas coisas não pertencem a Deus. E eu precisava mudar, amém? Não atingindo pessoas e nem diretamente o nome, mas pregando. Aí a pessoa se ofendeu, amém? Por quê? Porque ele não quer mudar de vida. Então, se você vem na igreja e não quer aceitar a palavra de Deus, aí ele fez o inimigo. Isso é um espírito, amém? Muda a igreja. Então, o inimigo, ele é assim, ele fala assim: eu vou em qualquer igreja, mas nessa eu não vou. Tinha um moleque embaixo, eu passava na porta e falava para todo mundo assim: eu vou em qualquer igreja, mas nessa daí eu não vou. Amém? Aí eu fui orar a Deus: Senhor, por que tantas
presos. Aí Deus falou, por quê? Mas no jejum não ora. Porque se o jejum vai orar, o demônio também vai querer ficar lá, amém, irmão? Você viu que aqui, quando eu comecei a pregar sobre um demônio que estava atingindo aqui, até causou um problema na minha própria vida. Logo o demônio se manifestou, já fiz isso e tal, entendeu? Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela vai queimando ele, amém, irmão? Então Jesus, como falava da palavra, a Bíblia diz que os espíritos imundos saíam das pessoas, aleluia? Então por isso, se você veio aqui, a sua esposa a primeira vez, né? Eu vou pregar a palavra, amém? Tudo bem com os irmãos? O que Deus falar, eu vou falar, amém, irmão? Os irmãos concordam comigo? Está disposto a ouvir? Então aqui é uma palavra, o qual em Mateus 27:50, Jesus clamando outra vez com grande voz, e entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam se ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram os que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o seu filho. E entre eles estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Diga comigo, céus abertos nesta noite. Diga, céus abertos nesta noite. Oh, aleluia. Oh, Deus bendito. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Então você viu, irmão, certamente, irmão, era uma coisa o qual estava prevista na palavra. E desde o tempo da lei dizia, maldito aquele pendurado no madeiro. Certamente Isaías, o profeta messiânico, ele também profetizou sobre ele. E ele disse, através do Isaías 11, que ele viria cheio do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito do temor do Senhor. E certamente ele viria de uma nação da raiz de Jessé. E certamente ele era o Filho de Deus, viu? E certamente ele habitou até ser o nosso meio pelo Espírito Santo, foi gerado, todos conhecem, e de repente ele cresceu, amém, entre os doutores, até admiravam pelo seu conhecimento do que ele sabia. E as primeiras palavras que ele disse à sua mãe, ele disse, eu estou aqui para cuidar da casa do meu pai. E próprio Jesus em João 2 escreveu que ele disse ali, eis que o zelo da tua casa me consome. Eu já perdi amigos por causa da obra de Deus, já amigos, é assim, entre aspas, né? Já perdi gente da minha família que até hoje não fala comigo, amém? Por causa da obra. Hoje eles são até mesmo curados por Deus através das minhas mãos, eles creem que eu sou servo de Deus, e na minha luta e no meu desespero, na minha solidão, eles ainda olham para mim e veem que eu não estou sozinho, aleluia. Porque certamente o Senhor nosso Deus, ele é o Deus vivo, ele é Deus que é Espírito. E quando ele move sobre a terra, ou ele tem os seus propósitos, ele cumpre cada um dele. Porque certamente a humilhação é o que esperava ele. Isaías 53 diz, verdadeiramente ele tocava sobre si nossas dores, e pela sua pisadura seremos sarados. Certamente não havia aparência de formosura nele, que nada que nos agradasse, e certamente ele não era bonito, ele não era lindo, ele não atraía por a face humana, mas ele atraía por causa da palavra de Deus que estava nele. Lucas capítulo 4, 19, ali Jesus, a primeira vez que ele levou o Torá e abriu o Torá e leu, e estava escrito, o Espírito do seu Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para curar os doentes, para restaurar os que estão chorando, e para colocar de pé os que estão caídos, e restaurar os lugares destruídos e antigamente assolados. E certamente Jesus foi admirado por muitos, e disseram, ele fala com quem tem autoridade. Certamente Jesus atraía multidão, Jesus atraía inimigos de toda parte, de todo lugar. A religião judaica, certamente Caifás, todos quando prenderam ele, bateram no rosto dele, e Pedro negou naquela hora, quando ele apanhava dentro de uma sala, e perguntaram para ele, você conhece? Não conheço. Ah, mas você está com ele? Também não estou. E certamente ali então as bufetadas, a humilhação foi grande, rasgaram sua veste e disse, blasfema contra
encontra rei. Então a religião sempre perseguiu o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E certamente a religião tenta nos calar, nos bater, espancar, rasgar, parar, veste, envergonhar. Mas certamente é o momento, aleluia, que certamente a humilhação vem. A humilhação, ela vem muito grande sobre aquele, aleluia, que professa que é filho de Deus, que é o servo de Deus Altíssimo. Ele é a estrela da manhã, ele é o filho amado. Aí certamente colocaram a cruz, aleluia, primeiro aí o espinho na cabeça dele. E vem ele escrever Rei dos Reis, não, escrever só Rei dos Judeus. Certamente para zombar dele, dizendo que ele não é nada, ele é um qualquer. Tanto na escolha, escolheram Judas para sair e ele ser crucificado. Então você vê que até a escolha do povo foi errado, e eles disseram: cai o sangue dele sobre nós, e a maldição sobre nossos filhos e sobre nossos pais. E pediram a maldição para eles. Mas certamente chegou o momento que ele foi para a cruz, e certamente nessa caminhada a coroa de espinho veio sobre a sua cabeça, e nada escrito Rei dos Judeus. Certamente era para zombar, e outros bofetavam, outros batiam, e outros diziam: e agora salva. E outros, quando prenderam na cruz, dizia: tu Elias, desce daí, você não é um filho de Deus, desce daí, porque ele estava gemendo. Salmo 22 disse que ele estava vendo os grandes touros de maçã em volta dele, e ele disse que a sua prosperidade se torna em laço. E ele mesmo naquela hora, ele começou a dizer: pai, eu declararei o teu nome na congregação, e todos louvarão o teu nome, exaltarão o teu nome por aquilo que ele fez. Então certamente Jesus crucificado com a coroa de espinho, e certamente os pregos na mão, e sempre gente rasgando as suas vestes. E na hora da água tinha que cumprir a profecia que estava escrita em Zacarias, que através de uma espada transpassaria o seu coração, para que manifestasse em muitos corações. Então certamente muitos conhecem isso, mas viver a vida que Jesus viveu nos dias de hoje, muitos não querem. E toda vez que a gente é tomado por Deus, ouvido por Deus, parece que nós sentimos o que ele sentiu. Parece que a dor dele, ela toma conta de nós. Mas você foi tão traído, tanto mentira, tanto falso irmão, já levantaram tanto irmão que se juntou, carregou a família dele toda, e hoje ele traiu, está contra a igreja. O vinho bababá lá, que lá, até o que me dera nem fala mais a verdade, que ele fala a verdade, mexe com o capeta, aí vem luta com a família, vem luta com a esposa, vem luta com o filho, aí pega dinheiro. Irmão, certamente, irmão, nós sabemos, irmão. Uma pessoa conversando com ela, mandando um zap, e disse para ela: assim como tu está me crucificando, aleluia, assim Cristo foi crucificado, mas eu serei crucificado com Cristo, serei exaltado também com ele, porque Romanos está escrito: aqueles que sofrem com Cristo, também com Cristo será glorificado. Mas uma coisa é certa, é doloroso, é vergonhoso. Certamente ele não havia pecado nele. Não havia, às vezes a gente vai até porque peca, mas ele não, ele era justo, e ele deixava as pessoas de noite com problema, amém? Não dormia, com insônia. E a certa mulher de Pilatos disse: esta noite eu tive um sonho com esse justo. Então tudo que é de Deus antes é manifesto no mundo espiritual, é manifesto nos vales, é manifesto nos céus, é manifesto na terra, porque certamente Deus é Senhor dos céus e da terra, e aonde ele está a terra treme. A Bíblia diz que ele virá saltando sobre os montes. Deus está aqui nessa noite. Se tremer essa casa, se acontecer maravilha, o céu se abrir, porque Deus está. E se ele não fizer nada disso, certamente ele vai mandar algum outro vento. Talvez você vai sair daí curado com essa dor, com essa enfermidade, mas Deus está aqui no nosso meio. Ele é o Senhor dessa igreja, ele vai operar nessa noite, ele vai fazer coisa no nosso meio, porque ele nunca falha. Ele é Senhor, aleluia, do céu e da terra. A vergonha chegou até ele, a humilhação chegou até ele, a coroa de espinho chegou até ele. Ele disse que ele era rei dos judeus para avacalhar a vida dele, porque os judeus eram um povo, nação pobre, uma nação esquecida, o qual próprio Jesus disse que ele estava como ovelha que não tinha pastor. Por isso ele veio e os curou, e todos que
ficariam curados. E certamente fazia fila de doente, o cego, paralítico, o coxo, e dizia: eu quero ser curado, vai para sua casa curado. E certamente Jesus manifestava sinais, poder em todo lugar, mas nesta hora havia algo que ia acontecer. Era os céus que ia se abrir, era a lei que também ia ser mudada, porque o véu no tempo da lei foi posto por Moisés, para que o templo, a arca, fosse colocado lá atrás, e só uma vez por ano o sacerdote podia entrar lá, porque a arca era uma simbolização da presença de Jesus Cristo. A arca hoje é Jesus, e Jesus era representado naquela arca, atrás de um véu que poucos podiam chegar, poucos podiam até ele, mas quando o brado dele veio, onde nós veio: Pai, eu entrego o meu espírito, o véu se rasgou de cima para baixo. Aí o morto começou a andar, o morto começou a ressuscitar. Aqueles que estavam nos cantos da cidade, tudo que estavam tristes começaram a se alegrar, e todos começaram a correr no meio da cidade, e todo mundo dizia: o que é isso? Abriu a porta do cemitério, as covas se abriram, aí todos os mortos saíram correndo, aleluia, porque ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivo. Vamos aplaudir ele se você acredita nisso, aleluia. Começou a acontecer o sobrenatural, e todos poderiam ver que ele era poderoso, aleluia. E tanto que você vê que escureceu ao mesmo tempo. Houve treva por um período de tempo. Por quê? Porque era a ação de todo o pecado da humanidade dele. Se a gente faz um pecadinho, faz uma bobagem, já sofre tanto, né? Agora imagine, irmão, ele com todo o pecado de toda a humanidade, prostituição, idolatria, assassinato, rebelião, crime, todo tipo de crime, estupro, todo tipo de coisa, irmão. Mulher adúltera, amém? Então certamente, você prestar atenção, todo crime, todo mal, todo pecado estava sobre ele, e certamente por isso que escureceu. Era uma representação, amém? Que era uma coisa de Deus que ia acontecer, porque certamente depois da escuridão vem a luz, aleluia. Certamente quando escureceu era o pecado, quando escureceu era a maldição na terra, quando escureceu era o mal que reinava, era o homem preso, aleluia, das trevas. Mas quando o véu se abriu, a luz se manifestou, o pecado, aleluia, começou a ser destruído, a morte começou a ser destruída. Por isso que Paulo escreveu a sentença, ele diz: eis que onde está a morte, aonde está o sofrimento, porque tragado foi a morte pela vitória. Então quando você vem na igreja, eu já falei para a pessoa, eu parei um tempo de pregar algumas coisas, porque eu estava vendo que o senhor começa a rir demais, eu falo: você está não sei o quê. Eu mesmo tinha gente que estava do meu lado, toda hora criticava, você está fazendo gracinha. Tanto que eu vi isso em casa, e certamente, não sei o quê. Mas não é, irmão. Um dia eu fui pregar num lugar, Assembleia de Deus. Se você colocar na internet, está lá: das trevas para a luz, Assembleia de Deus. O meu primeiro testemunho filmado, porque Deus queria me dar uma filmadora, e a mulher da igreja Nazarena, a mulher do rapaz que ia me dar, não queria que fosse filmadora. Mas quando foi de noite, ele foi lá na igreja Nazarena, o senhor Malafaia estava pregando, e falou com ela. Amém? Deus usou o senhor Malafaia, falou com ela, ela correu além aqui, meia-noite de moto, para trazer a filmadora. E o primeiro culto que eu fui pregar, a minha levou essa filmadora, que é uma filmadora daquela de VHS, grandona, mas bonita. E certamente, irmão, foi o testemunho que eu dei lá no congresso de jovem. E se você ver, ali teve o primeiro rapaz que é a primeira vez que profetizou na vida. Ele nunca tinha profetizado, ele tinha um terno bonito, ele tinha uma gravata bonita, um sapato bonito, mas nunca tinha profetizado. Mas quando eu acabei de dar o testemunho, a glória de Deus estava comigo, Deus estava sobre o seu santo templo, Deus começou a operar, e todo mundo queria levantar e profetizar, porque quando Deus vem, aleluia, e quando Deus manifesta, Ele te pega, a glória dele te envolve, as trevas se dissipam, a luz te enche, e você começa a resplandecer. Por isso que Isaías diz 60, ele disse: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória vai nascer sobre ti. Eis que a terra está em treva, mas sobre vós vem a resplendente luz, e a glória do Senhor, aleluia. Então Isaías 60 mostra quem era o que vinha vindo. Certamente Isaías 60, se você quiser procurar, procura. Eu estou dando uma introdução, né, Jesus? Senão vai ficar a noite inteira.
Um dia um rapaz falou assim: vai lá e compra todo o CD do pastor, CD de elite, que viaja no mundo. E certamente mandou comprar todo o CD que eu tinha. Para quê? Para ouvir as mensagens, para pregar lá nos Estados Unidos e no Canadá. Aí a moça que estava aqui na igreja, ela foi para aquela igreja, a igreja bonita, e lá tem muito louvor, não tem nada contra a igreja, estou falando mal da igreja, presta atenção. Mas saiu daqui porque é uma igrejinha simples, e pouquinha gente, o pastor grita muito, o pastor fica e tal. Aí o que aconteceu? Aí o pastor abriu a porta e falou assim: ó, vocês me dão licença, que agora chegou o profeta que Deus mandou para falar comigo. Quando ela viu eu assim, ela falou: nossa, mas eu saí da igreja do pastor, vim para cá, porque a igreja é bonita, é maravilhosa, e quem é o profeta que profetiza para o pastor e ora para a família dele? É o meu pastor, que é o meu ex-pastor. Percebeu, irmão? Porque ela está focada em tamanho de templo, em tanto de gente. Cantar louvores, irmão, muita gente canta. Vir à igreja e dizer aqui, eu não falei para você, tem gente que canta louvor, fala do temor dos outros, mas não vive, irmão. Você viu, a primeira coisa, já mostrou que não tem temor. E se você prestar atenção, há muitas hipocrisias. Há muitas pessoas que precisam, aleluia, ter uma reação do céu, precisa ter um movimento do céu, precisa ter um encontro com Deus verdadeiro, irmão. Porque certamente, se a manifestação dos céus abertos e a glória de Deus descer, você nunca mais será o mesmo. Porque a Bíblia fala que o temor entra no seu coração. A Bíblia fala em provérbio que eis que o temor entrará no seu coração. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até o dia ser perfeito. Então ali era uma manifestação de glória, era os céus abertos, era o véu se rasgando, era Deus se manifestando. Eu sou o que sou, eu sou o Todo-Poderoso, Ele é meu filho e Ele me representa na terra, e aonde eu estou, aleluia, mesmo que parece que é o fim, Ele faz virar começo. Homem se levanta, pessoas saem para glorificar. Se você prestar atenção, criancinhas glorificavam, pessoas colocavam raminhos, dizia: bem-aventurado é ele, a mãe que te gerou. E certamente botavam raminhos, e outros gritavam e dizia: bem-aventurado é o pé daqueles que eram sujos com as obras. Então certamente, irmão, não é fácil. Você vem aqui na igreja, no tempo que nós estamos, para ser envolvido numa glória, você talvez está tão longe, talvez você está tão preocupado do que eu estou falando, talvez não está entendendo, porque a glória, ela vai te pegar, irmão, ela pode te envolver a qualquer momento, você nunca sabe a hora. Jesus é Deus, aleluia. Um dia eu falei para o irmão: espera um pouquinho. E ele estava falando para mim: ele tem um nariz grande, aquele tem um nariz mesmo, que só Jesus vai ter misericórdia. Aí o nariz dele é grande, tinha 2 buracos, estava para colocar 2 dedos. Eu nasci para cheirar. Olha o tamanho do meu nariz. Falei: irmão, eu fui liberto da cocaína e todas essas coisas e tal. Aí de repente eu olhei na porta. E quando eu olhei na porta, quem vem? Ele? O Senhor. Porque eu conheço quando ele vem. Ele vem andando. Aí ele entrou ali, ele veio vindo, eu já fiquei tremendo, eu já ia falar para o Senhor: eu fiz tudo que o Senhor mandou, tem sido difícil, tanto falso irmão, tanto crente fajuta, tanta mentira. Senhor, me ajuda, eu preciso sobreviver, eu fiz o que o Senhor falou, eu só arrumei problema, me ajuda agora. Tá vendo? E às vezes eu lá dentro da escutando. Aí eu falo: Senhor, hoje eu disse, eu não estou murmurando, Senhor. Eu disse que eu quero ser envergonhado, porque certamente eu não fiz mal e não tenho feito, eu só estendi a mão para as pessoas. E todo o tempo demonstrei meu ombro amigo em toda hora. E olha, dia e noite, você não sabe, a irmã Sebastiana, eu teve quando pregação na casa dela, eu subia com o purto nas costas. E tanto que eu não era muito inteligente, que eu peguei e fiz um purto grande. E subi com aquele carro. Olha, chegava na casa do irmão Sebastião, ia tomar um café, irmão Sebastião, acho que a gente cantava um café, desculpa, viu, irmão, agora falando mal do seu café, não sei se fazia forte, começava a amargar a boca na hora de pregar. Mas glória a Deus por isso. E olha, se não desse uma teologia de estão que estava com o estômago vazio, um café forte, tá isso aí. Mas irmãos, e lá Deus curava, Deus fazia, Deus libertava. Era ou não era, irmão? Tudo que chegava, milagre. Irmão, a janelinha chegava assim, ia chegando, vai lá, tem um milagre lá, tá? Só que quando pregava para mostrar o poder a mais que Deus tem para dar, as pessoas não se aproximam. Porque as pessoas não querem receber tudo aquilo que Deus tem. Porque
Porque se as pessoas receber aquilo que Deus tem, o que vai acontecer? Eles vão prostrar perante a Ele. Por quê? Porque sempre o menor prostra perante o maior. O Salmos 95, abre lá para você ver. O Salmos 95 fala sobre louvor e adoração e prostração. Eu já vou encerrar, viu? É porque senão fica a noite inteira. Salmos 95. Oh, aleluia. Eu sei que eu estou sofrendo. Sei que eu estou passando um processo. Mas eu acredito que um dia isso vai mudar. Porque certamente faz parte, amém? Se não tiver isso aí, o que vai acontecer? Também não haverá Deus se glorificado em algo. E Deus vai ser glorificado naquilo que parecia possível. E no Salmo 95 você vê que ele fala sobre essa expressão de louvor. Ele diz: vinde e cantemos ao Senhor. Saímos do seu encontro com ação de graça. Vitoriamos com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo, aleluia, e grande rei acima de todos os deuses. E nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez a obra das suas mãos, e os continentes. Vinde, adoramos e prostemo-nos, aleluia, e ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, aleluia. Então sempre aquele que é adorador, que reconhece a grandeza de Deus, ele prostra. Por isso que você estranha, tudo bem, às vezes a pessoa não dobra o joelho que tem dor, às vezes dobra o joelho que nem meu cunhado, ele começou um dia a querer orar comigo, foi 40 minutos, foi passando, ele já levantava, porque ele estava na coluna, tá, e tal, amém? E lá na casa, eu era na casa da bênção, né? Foi 19 anos na casa da bênção, aí Deus fez o chamado aqui, e aí eu passei esse ministério evangelista e estou cumprindo o que Deus mandou. Agora, você viu, irmão? Então aquela pessoa que não tem o hábito, ele não insiste. Sabe quantas noites eu passei com dor na barriga, no estômago, dor nas costas? Não tinha comida em casa, não tinha ninguém da família, banheiro sem dente, mas frustrado. E eu era aquele que abria a igreja, o pastor deu a chave da igreja para mim. E falou: abre a igreja. Ó, irmão, fica na fé do Deus, sabe? Todo dia ele aprendeu a orar. Amém? E certamente porque ele é maior. Aleluia. E simplesmente o menor dobra diante do maior. Só que ele é um Deus que ele quer dar um nocaute nas pessoas. Mas ele dá um nocaute santo, um nocaute de glória. Você cai, aleluia, porque você é envolvido naquele que é poderoso. Ele fala no meio do fogo. Ele é Deus que anda entre os castiçais, aleluia. Então por isso que ele vem andando, voltando ao assunto. E eu falei para ele: por favor, não, a meu nariz é para chegar, espera um pouco, ele vem vindo. E eu aqui, já vou dobrando, ele vem vindo, ele vem vindo. Porque eu só tenho ele, irmão. Depois que ele me chamou no tempo, que os irmãos já conhecem, eles que não conhecem, como que foi? Ele me deu uma camisa, um irmão que já veio pregar aqui, lá de Janariúna trouxe a camisa. E a camisa estava escrito assim: se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus você é amado. Que está escrito na camisa. E a única que ele achou lá na cidade para comprar. E Deus falou: é essa. E aí ele tinha uma Bíblia do Novo Testamento e deu para mim. Fui preso, puxei mais 3 anos de cadeia. Quando eu voltei, veio um homem, um cidadão, falou para mim: o Espírito Santo tem obra na sua vida. Procura que você encontra. Entrei no meu quarto, já tirei os revólveres, tinha tabaco, tinha os pacotes de maconha. Tirei, aí já fui na camisa. Quando eu pus a camisa e comecei a ler, estava escrito. Eu tenho a camisa até hoje, já mostrei aqui: se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus é amado. E depois ele falou: pega a Bíblia lá. Quando eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia e estava escrito: vos digo, gentil, alguma vez você rejeitou Deus? Eu disse: não. Ele disse: não pensaste que caísse? Eu disse: sim. E ele disse: na tua queda veio a salvação, porque será encontrado o Espírito Santo em ti, e através de ti salvará o mundo dele. E quando aconteceu aquilo ali, ele estava lá. E por isso que eu fui joelhando
foi joelhando, a camisa foi ficando muito uma cor bonita, aí a Bíblia parece que foi ficando gigante, e eu só chorava, só chorava. E a minha tia passou na porta, achou que eu tinha cheirado muito, bebido muito, que eu tinha uns uísques que eu pegava do rapaz aí, tudo falsificado, né? Tá de CPF, depois eu devia, é uma receita, mas eu bebia também, tinha um monte de caixa lá. Aí o que aconteceu, irmão? Ele foi naquele dia e saiu pela porta, e passou por esses prédios que está construído, passou em cima do terreno cubano, que era ali, né? Mudou muito, e foi embora. E certamente, daí em diante, irmão, ele veio outra vez. Foi aquele dia que eu estava ali, que eu ia vender droga, eu ia fazer umas coisas e tal. De repente estava tocando aquele louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aí estava ali, já pegou pela mão, bastante brilhoso, para mim era um anjo, grudou na minha mão e foi puxando, eu entrei numa igreja. Chegou lá, era uma tardezinha, estava ensaiando, estava tocando, tá aí o mesmo louvor. Não há Deus maior. E quando eu entrei na igreja, os irmãos começaram a subir atrás do banco, e outros querendo esconder atrás tinha umas cortinas e tinha umas placas, eles querendo esconder. Agora chamou, que eu não dava com umas espingardonas e tal. E aí todo mundo, e eu fiquei ouvindo o louvor, e era aquele negócio de slide, né? Nós já tivemos aqui, que era um papel que tinha. E eu fiquei com a mão para cima chorando. E aí eu voltei para casa. Depois recebi o convite para ir na tarde da mesa. Então, irmão, Deus começou a se manifestar muitas vezes para mim. E não foi só desse jeito. Aí eu comecei uns tempos na igreja. Aí eu falei, vou fumar droga. Não tinha sido liberto. Já eram uns 5 dias de ir na igreja. Aí os irmãos sabem que eu mexia bastante. Peguei um cachimbinho, sentei ali na mesa. Já estava preparando para vender. Aí quando eu estava ali, ele estava no meio assim, do salão. Bem claro, com os olhos fixos em mim. E ele disse para mim, se você se alimentar do mal, o mal crescerá sobre ti. Alimenta na terra da verdade, habita na terra da verdade, entrega os caminhos ao Senhor e confia nele que ele fará. E eu fiquei chorando, e eu não sabia o que fazer. Eu peguei o pacote de droga, fechei tudo, arranquei o trabuco, fechei as portas, expulsei todo mundo. Sobe daqui, escondi a dama correndo com aquele temor e tal. E não foi só essas vezes. Se eu for contando muitas outras vezes, eu vou ficar a noite inteira contando milagre. Mas, irmãos, há momento que parece que ele não vem. Por quê, irmão? Porque ele tem a hora de vir, e ele vem na hora que você mais precisou, quando parece que é o fim. Porque ele quer mostrar para você, o ventilador que trazendo um pouquinho de... Ele quer mostrar para você, quer mostrar para mim. Você não desculpa, mas é o ventilador. E às vezes a temperatura mais grande. Aí, irmão, é isso que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas, irmão. Porque eles olhavam para a cruz. Eles oravam para um homem com uma cruz pregada, um espinho, uma coroa na cabeça, escrito Rei dos Judeus. Era isso, era o fim. Se você vê em Lucas 24, eles iam indo pelo caminho de Emaús. E um dizia para o outro, ele é poderoso em palavra, ele falava como ninguém falava, mas acabou tudo. Vamos sair da casa grande, que quer dizer Jerusalém, e vamos para Emaús, casa pequena. Mas Jesus, no meio do caminho, ressuscitado, e falou para ele, o que está acontecendo com vocês? Ele falou, ele era poderoso em palavra, ele era um revolucionário, mas a cruz que fizeram, jogaram a coroa de espinho, fizeram bater a mão dele, acabou, ele está morto, estirado, ensanguentado, e foi já colocado no túmulo. Mas só que eles não tinham visto esse momento, porque esse momento era especial, era para algumas pessoas que estavam atentos nele, porque a atenção é muito importante quando Jesus está. E aí a atenção deles era o foco. Você vê Maria Madalena e mais algumas aqui, que fala Tiago, a mãe de Zebedeu, e tinha mais alguns aqui, a Bíblia não fala, estavam olhando para a cruz, para ele, de longe. Os guardas estavam todos olhando para ele.
E se você prestar atenção, todos estavam pensando, ele, cadê agora? Ele acabou de falar últimas palavras lá, Batista, e aí, coitado dele, tu não é profeta, não é Elias, já era, meu irmão. É isso, e a Bíblia diz que eles zombavam, era uma plateia. Só que todos estavam fixos nele. E tinha que se cumprir o que estava escrito na palavra, que o Filho do Homem seria levantado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem se levantaria para que todos que olhassem para ele fossem curados. Aleluia. E certamente, quando você encontra verdadeiramente com Deus, você, irmão, vai saber que Ele é poderoso, e você vai prostrar perante a Ele, e você vai servi-lo, e você vai viver para Ele, e Ele vai convencer a sua alma e dizer: deixa eu ser o Senhor da sua vida, eu sou aquele que veio como o pão do céu, que duvida o homem, eu sou a arma da vida. E Ele faz o quê? Deixa você louco, doido na terra, e a turma falar: agora pirou de vez. Foi isso que aconteceu comigo. Escutava dizer no velório da minha tia: dá uns conselhos para ele. Até hoje parece que eu estou doidão. Dá um conselho para ele. Por quê? Porque seu, meu irmão, todo dia ele entra de manhã, está de joelho, dia e noite. Aí um dia o Gil chegou. Eu estou falando muito rápido, está difícil para vocês, mas já vamos encerrar. O dia que é muita coisa que vocês não sabem, Deus quer que eu fale, eu vou falar. E é bom que eu dou testemunho aqui na igreja, porque todo mundo já sabe. E todo mundo está preocupado comigo, fala: nossa, ele sofreu, você não ficou sozinho. Ai, tadinho dele, que na mulher falou: ih, aconteceu com ele. Ih, aí o irmão falou para o irmão: aquele homem hora de noite. Ai, irmã, aquele homem está com a glória de Deus. E a irmã falou para todo mundo: tadinho dele, não foi embora da igreja, foi para outra, ficou sozinho. Só que nós não entenderam. Era o momento de Deus, irmão, na minha vida. Porque quando você passa a ficar sozinho, e você passa a depender de Deus, e você começa a olhar para Ele, e você se volta para Ele, Ele mostra a sua glória para você, e mostra a glória dele para mim. Então por isso que a gente às vezes não consegue ver Deus, não consegue sentir, e muitas vezes não consegue se envolver com Ele, porque muitas vezes a gente vem na igreja para ver: será que vai sair fogo? Será que vai ser um sinal? Muitas vezes Ele pode vir com uma brisa suave. Ele pode vir, passar perto de você e dizer assim: receba a minha presença. Porque você está focado, você veio na igreja, veio na casa dele para vê-lo, para ver a sua glória. Porque você vai chegar aqui, você vai ver o Jesus na parede. Você está vendo algum Jesus aí crucificado na parede? Você não está vendo? Ele está vivo, ele está em mim. Então esse Deus, ele trabalha assim. E quando todos fixaram nele, e quando estava dizendo, já eram os guardas, dizia: a espada passou, e o céu se abriu, a glória desceu, todos disseram: ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E certamente hoje aqui vai acontecer algo. Agora, se você veio para ver eu, né? Cabelo do pombo, soprar-se de lado, meu dentador que veio de cor quer cair. Mas você veio para ver Ele, e se você focar na cruz, que não está mais Jesus, você vai ver que Ele ressuscitou. Se você for lá no túmulo de Israel, você vai ver que tem muita gente lá que está lá o esqueleto, mas nele está escrito: Ele não está mais aqui. Por isso que eu falei para o demônio: você vai comigo, você não me deu, você pensa que eu estou envergonhado agora, estou doido acordado, mas um dia essa história vai mudar, porque Ele é vivo. Amém? O irmão mandou para mim uma mensagem: irmão, Deus mandou falar, Ele é vivo e Cristo tem a vitória para você. Agora, a maior vitória não é você ter o ego, ter cheio para dizer: esse cara sou eu. Não, Jesus não faz isso. Jesus faz para você ficar mais humilde ainda. E para mim ficar mais humilde ainda, para mostrar para você que o poder pertence a Ele. Salmo 72, ele diz o quê? Eis que 2 vezes disse Deus. E o Salmo 62, vocês podem ler, pessoal, é o Salmo da confiança. Não precisa, depois você ligar, é o Salmo da confiança. Mas você vê que ele disse 2 vezes disse Deus. O poder pertence a Ele. Então o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Então nós viemos aqui para dar honra, para dar glória. Agora nós vamos forçar, porque a hora que ele chegar e começar a falar para você: ó, seu incrédulo. Só que tem uma coisa: você teve uma coisa boa, você fixou os olhos em mim.
E se você olhar para ele, Salmo 34:5 diz: olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não sofrerá vexame. Então hoje, a ação que você tem que fazer, através do véu que se rasgou, não é só esperar Deus ficar mostrando glória para você. Você já acredita, então você tem que buscar essa glória, amém? Para a sua vida, porque Ele quer dar a glória dele a quem crê. Por isso que João diz: eis que o Pai deu a glória para mim, e eu também dou a glória para aqueles que viram crer em mim, amém? E às vezes você quer glória e nem crê. Você vê que ele chegou ali para Nicodemos e disse: Nicodemos, se eu falo das coisas da terra você não crê, imagine se eu falar das coisas do céu. Você imagina você ver um homem sozinho aqui numa igreja, com uma carriola e orando: Senhor, eu não tenho tijolo. Daqui a pouco vem um, traz o tijolo, amém? E ia dar uma oferta, ia fazer o voto na igreja universal, trouxe a oferta, vai lá, compra o tijolo. Chega lá daqui a pouco, ele falou: irmão, não tem tijolo lá não, vai lá, pega outro caminhão e compra. Você imagina? Precisando de pia, daqui a pouco vem um rapaz com 4 pias como com a mim. Estava precisando de um trator para que não aguentava mais trabalhar na enxada. Aí Deus levantou um rapaz que estava com problema da esposa, a esposa tinha ido embora, estava passando sofrimento. Começou a orar por ele. Eu não sabia que tinha uma empresa. E de repente ele tinha uma empresa de pedrinha, de trator, ele mexia com isso, não vou citar o nome dele, mas muitos conhecem ele, é muito conhecido, ele está hoje um grande empresário. O que aconteceu, irmão? De repente ele tinha o trator e a pedrinha, passou em cima do viaduto, aí veio o caminhãozão, começou a trazer pedrinha, 5 caminhões de pedrinha. E quando passava não via mais pedrinha, trazia 5 de areia. E certamente veio o tratorzinho, limpou tudo lá. Agora, o cara nem multidão de gente que estava comigo. E eu fui orar a Deus, sabe, ensinou tanta gente que foi curado, os empresários, os melhores amigos foram tudo embora. Eu não sabe a situação que eu passei. Os que estavam na igreja se dividiram, queriam abrir uma igreja maior. Então, irmão, fez isso. Mas, irmão, agora eu sozinho, puxando a carriolinha, todo mundo da igreja de cima passando e dando risada de mim, os crentes. Ai, que a carriolinha. E Deus aumentando a fé do pastor deles através da minha vida. Porque quando o pastor olhava para mim e falava: esse homem tem fé, esse homem sozinho com a carriolinha, acreditando que vai fazer a casa do Senhor, acreditando que vai fazer um lugar de adoração com Deus vivo. Mas na verdade ele não sabia que quando Deus me chamou, ele me mostrou a mulher, ele me mostrou a água jorrando. Aquela água jorrando era o que? A presença de Deus. Aquela mulher era a igreja, e o filho era a transparência, era a igreja que ia ser levantada aqui de Deus. E Deus disse que seria abundante o poder, seria a glória abundante, aleluia. E eu fui perseverando. Quando se cumpriu a palavra, olha hoje nós aqui, vamos aplaudir ele em nome de Jesus. Então aqui não é coisa de homem, irmão, é coisa de Deus. Agora, para Deus mostrar a sua glória, tem que ter aquele momento de impacto, né? Aquele momento de fixação, de fé, de desejo por Deus. Abre sua Bíblia, eu tenho que encerrar agora. Hebreus. O véu se rasgou, eles estavam lá fixados e não tiveram jeito de dizer que não, porque o poder que tomou eles. Já pensou se os mortos andando na cidade? O outro falou: nossa, o finado está passou correndo ali agora. E já tinham visto lá na cidade, Hebreus 4, Hebreus 10, e nós temos que encerrar. E vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Um dia o irmão falou assim para mim: irmão, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que fazer o meu feijão. Ele nunca ia na igreja porque tinha que fazer o feijão dele. Eu parei até de fazer feijão porque já queimei 2 panelas, misericórdia. Aí o inimigo fica em volta: tá vendo aí? Tá vendo aí o que aconteceu com você? Agora tá aí. É coisa de noite, servo do Senhor. Fala: não tem importância, eu estou gemendo. Mas ele ainda disse que ama, né? Disse que perdoa, aleluia. Que foi mais importante para mim, mesmo ficando chateado, né? Aleluia. Você sabia, irmão? Um dia que eu entrei num bar, veio um monte de gente para me espancar. Hebreus 10, 19. Eu não estou nem achando aqui, Hebreus. Será que não tem mais na minha Bíblia? Oh, aleluia. Eu tenho que treinar alguém aqui para vir ler para mim aqui, né? Hebreus. Oh, aleluia. Diga a glória de Deus, igreja. Vai orando porque o Senhor está aqui. Ele está usando eu aqui. Não é eu que uso Deus, é Deus que usa eu. Aleluia. Oh, aleluia. Não estou achando Hebreus. Hebreus está depois de quando aí, irmão? Oh, meu Deus, eu não estou achando, acho que não tem mais Hebreus na minha Bíblia.
Oh, louvado seja Deus. Oh, irmão, não estou achando Hebreus aqui não. Antes de Tiago. Antes de Tiago. Oh, não estou achando. Diga glória a Deus. Aleluia. Ergue aí, põe alguém, pegue aí em voz alta para mim. Agora eu achei. Hebreus 10, versículo 19. Leia em voz alta, não tem que escutar. E nós vamos encerrar. Tem que ler como guerreiro. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém. Aproximamos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, e aguardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aí Hebreus então falou: o véu se abriu, se rasgou, um novo caminho tem agora. E o caminho esse é o novo caminho por Jesus Cristo. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que vir na igreja orar. Você tem que vir na igreja postar. Você tem que se esforçar para ver a sua glória. Você tem que fez a parte dele, mostrou naquele momento. Então você precisa fazer a sua parte. Vim para o culto da igreja, vim buscar Deus, amém, irmão? Não é chegar no culto e ficar, tá coçando o cabelo, viu? Mulher tem bonito, ficar, às vezes fica ali coçando a unha, pega bichinha, fica lixando. Aí quando vai de palminha, fica, bate palminha. Quando vai fazer oração, aí a oração, não fala em alto. Aquela oração de preguiçoso. Chega na igreja gritando muitas vezes. Digo: Senhor, eu vim aqui hoje, eu quero ver a sua glória. O véu se abriu. É pelo novo caminho que eu vou. É por esse lugar que eu vou ter vitória. Eu estou cheio de fé. Eu já deixei o pecado lá fora. Eu já deixei a crueldade lá fora. Já deixei tudo a macumbaria lá fora. Já deixei tudo que era mal lá fora. Eu já entrei aqui tudo despedido de si mesmo. Já estou vazio de mim mesmo. E agora, Senhor, eu vou entrar no santo do santo para te adorar. Então o problema da pessoa que não entra no Salmo 122, que a igreja condiciona a pastor. Ele entra na casa de Deus, chega ali, o obreiro vai tomar, tudo bem, vai pegar tomar um café. Meu café tá bom hoje, eu entendi, fazer um café. Eu falei tanto da irmã que eu estou fazendo uns cafés também terrível. Mas só que não. Aí eu fico ali, na porta, falando do time dele. Você viu o Palmeiras ontem, São Paulo, tudo envolvido, irmão. Às vezes tá no Facebook, você viu lá. Olha. Às vezes tinha problema, até com minha esposa aqui. Falou: você não fica bem no Facebook. Se de um deu uma coisa para ela, falou: você para que você gosta do Facebook. Estão te estruturando lá mesmo. E o laço me viram por isso aí. Então toma cuidado, aleluia. Porque certamente a gente pensa, aleluia, que a vida é simplesmente internet. Você vai ter muita amizade, você influencia, você vai muitas coisas. Mas você pode muitas vezes perder a conexão com o céu. Porque muitas vezes não adianta só orar, irmão. Não adianta só você vir orar, porque você tem que se abrir totalmente para Deus e se esvaziar. Não pode haver pecado em nós, principalmente confessar os nossos pecados. Amém? E aí então você vai se limpando, amém? Pela sua fé. Porque de chegar com Davi, abriu o céu, abriu o véu, se rasgou, a glória de Deus está descendo. E agora, o que você tem que fazer? Agora vim prostrado, vim buscando, vim crendo. O que é intrepidez? Entrar direto e vir para o altar, meu irmão. O outro sentava no meu banquinho e ficava assim. Eu falei: meu irmão, chega mais para frente. Por que chegava para frente? Aí eu vim para o irmão: eu não vou, porque tem uma prima minha que passa lá e vai vir aqui na igreja. Amém? Então ele tinha vergonha de entrar na igreja. E eu, muitas vezes, as pessoas passam ali de noite escutando: Senhor, para essa chuva, essa valia tem encher, bota o pescoço de novo, para o trovão. Deus, meu. Porque então ninguém se ouviu, de joelho clamando: vem para a terra. E aí eu falei para algumas pessoas que eu tenho medo de chuva: mas você está com Deus? Eu estou, mas só que Deus ensinou que isso clamou para a chuva parar e clamou para a chuva descer. Viu? E muitas vezes a gente não tem intrepidez de nada, não acredita em nada. Muitas vezes é tão incrédulo que quando a gente chega na igreja, a gente percebe que a pessoa não viu o véu aberto ainda, não viu o céu aberto para ele. Amém, irmão? Chega na igreja e parece que o céu está de bronze. Fica olhando para a lagartixa, fica olhando por a cadeira está suja, olha o cabelo daquele irmão, olha o bigode daquele outro. Apesar que um dia na sede, eu disse: chegou um pastor, o bigode dele é tão grande, irmão,
que eu fiquei admirado. Nossa, que homem bigodudo. Aquele era demais, viu? Era o tamanho do bigode do pregador que eu pensei. Teve um outro que foi um sapato. O sapato dele, acho que tinha 4 cores, era vermelho, preto e branco. Eu falei 3 cores, né? Mas era tanta cor, irmão, que eu fiquei olhando e falei, olha o sapato daquele pregador, rapaz. Tem tanta cor nesse sapato que não dá nem saber que cor que é. A ponta era preta, o meio vermelho, a parte era branca. Ah, irmão, Jesus falou, toma essa cara, vem lá pra mim, o sapato do pregador. Uma vez eu estava na igreja, Deus mandou trazer oferta, que ia mostrar o cordeiro, e eu lá, né, falei, Senhor, eu tenho que ir embora. Ele falou, sai que hoje você vai ver o cordeiro, traga essa oferta. Eu levei a oferta, irmão, R$30 na época. E aí, quando eu saí na porta, encontrei o João Luiz Neto na renovada. Falei, pastor Chantão, abraçou, eu vim cá tirar minha caminhonete daqui. Aí comprou tudo meus DVDs e CDs na época, e me deu 200 pila, você vai pregar lá na minha igreja. Aleluia. Porque o cordeiro já estava ali. Amém? Só que eu fui pro altar, entreguei minha oferta e esqueci do que Deus tinha falado comigo. E o problema de muitas pessoas é isso. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, que ele ia se padecer, que o Filho do Homem seria entregue aos pecadores, mas no 3º dia ele ressuscitaria. O problema, irmão, que todos estavam perplexos. Por quê? Porque a crueldade foi grande. O pau que bateu nele foi grande. A espada que atravessou rasgou e foi lá fora. E se você prestar atenção, o impacto era tão grande que ele estava olhando uma coisa, mas por trás daquela coisa, daquele homem caído nesse mercado, estava a glória de Deus nele. Estava o Filho de Deus imolado. Aleluia, irmão. E por isso o véu se rasgou. E o véu se rasgou, agora você fica aí, eu abro nem a boca, dá glória a Deus aí mais alto aí. Às vezes você não consegue nem glorificar seu Deus, porque você está assim, será que vai ouvir? Não, o véu já abriu, já rasgou. Agora você vem na casa do Senhor, como está escrito em Atos, eles foram na casa do Senhor e deram glória. Aleluia? Claro, louvor para nós, também nós vamos clamar a Deus nessa noite. Às vezes você chega, porque eu estava ficando cansativo dos irmãos, eu terminava 9h30, mas eu quero terminar 9 horas. Irmão, e quando Jesus, irmão, se manifesta, eu fico chorando que nem criança. Um dia chamou um irmão ali e falou, você igreja não tem ninguém, não tem que fazer, a igreja botada. Botada de gente que só canta, e não tem poder de Deus. Você viu lá demônio manifestar, você viu coisas. Você não vê gente explicando. Mas aqui você viu, muitas vezes. Aqui nós, sabe que a minha esposa também tem um dom, e eu também, e nós fazemos isso aí, e faço. Agora não é nós, é Jesus, irmão. Aqui não é eu. Se viu o tamanho daquele ano dando soco no chão, velho? E aí? Ficou aquele criança, porque Jesus mandou um chicote nele. Um dia eu falei isso com uma mulher aqui, aí depois eu tive que explicar para ela que Jesus tem um chicote divino. Que quando a pessoa vem na casa dele e não ora, vem na casa dele e fica de bobeira, aí ele mete o chicote, aqui não é casa de fofoca, não é casa de tal, aqui é casa de oração. Está escrito. Aí ele viu o cambista de bagunça da igreja, joga a crente para fora, aí ele falou, saindo daqui da igreja, porque não quer orar. Ai, eu não vi Deus lá, nada aconteceu na minha vida, por quê? Porque não se joelha, não se esvazia, vem para a igreja cheio de novela, cheio de coisa, e continua. Mas quando você esvaziou e deixou lá fora, e deixou, eu vou ver o véu aberto, vou chegar com ousadia, cheio de fé, eu vou lançar fora no pecado e vou me entregar para ele, aí você vai ver que você é limpo de todo o coração, na sua mente, na sua consciência. Você não sai daqui de consciência pesada, o seu pecado, porque ele purifica a consciência e tira o pecado dela. Amém, irmão? E você não sai daquele pecado, eu traí, eu menti. Até está orando, como é que a pessoa faz tanta maldade usada pelo demônio e não se sente nada, dorme de noite e ninguém está sendo na cama e fica. Eu quero fazer tanta bobagem e deita na cama e ronca. Não, irmão. Se eu fizer uma coisa errada com o irmão e dar uma desalafrada, irmão, eu fico uma semana sem dormir, preocupado com Deus. Ele vai pegar eu agora. E agora eu vou para o colo do Altíssimo, agora ele vai. E vai, que a Bíblia diz que ele pega e açoita quem ele ama. Então nós vamos louvar a Deus nessa noite. Amém? Eu vou terminar, tá bom, gente? Deus já falou com vocês? Vocês querem mais ainda? Vocês já entenderam o que você tem que fazer? Então fica de pé, quem puder, né? Fica de pé nessa noite. Coloca aquele louvor para nós. Sonho de Deus, aleluia. Você pensou, irmão? Um Deus que tem ciúme de mim, eu perguntava assim, por que ninguém anda comigo? Por que ninguém suporta eu?
Aí Deus falou: eu tenho ciúme de você. Um dia eu sou adotivo, eu falei: eu não tenho pai nem mãe, eu não conhecia eles. Ele falou: quando sua mãe te deu a luz, eu estava lá. E eu serei o meu amor como fogo no seu coração, e ninguém poderá apagar esse fogo. Ele declarou isso para mim, eu chorei a pele inteirinha, aleluia. Sei que tem ciúme. Amém? Tem ciúme que é a sua adoração. Da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Oh, não é verdade, pode ocupar o lugar dele, aleluia. Fiz aliança contigo diante do altar. Ele vai entrar e vem vir com a aliança do fogo, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. E esse meu coração, o memorial a escolha de Israel, tua fidelidade a ti, Jesus. Ainda que tu me des a me entregar a minha vida, meu maior temor a ti eu darei. Arrumando os meus sonhos que a vida me deu, e no símbolo do rei e não do meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Às vezes eu estava sonhando, tudo que eu quero é o que o Senhor tem para mim, aleluia. E tem mundo trabalho. Eu vou fazer as coisas, eu fico que não dizendo o que eu quero, Senhor. Eu sei que eu tenho que trabalhar, fazer as coisas, mas Ele me chamou para ser um Deus. O Senhor fez aliança, aleluia. O sacerdote terá dupla honra e não será envergonhado. No meu coração, fez aliança. Jesus abriu o véu e disse: agora pode vir, se entrega, acredita. Quando você chegar, você entregar tudo que você tem para mim, eu te mudo, você sai totalmente diferente, perdoado, justificado das minhas bênçãos. Eu abri os céus e dei um caminho para você. Seu caminho é na terra, seu caminho é o céu da terra. Meu coração, o memorial, ó, cura Deus. Cura! Cura! A te entregar a vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abrindo os meus sonhos, que a vida te deu, e no símbolo do teu reino, e não do meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abrindo os meus sonhos, esse daí dom de Deus. Quando ele ressuscitou, ele deu dom aos homens. Ele foi até a profundeza da terra. Ele pegou os espíritos cativos. Havia gente lá no inferno que estava cativo. Ele foi lá e libertou lá dentro do inferno. E ele fez a obra. Aleluia, louvado seja o nome dele. Oh, o sonho dele. Oh, rica, vai orando agora. Ele entra nos céus agora, entra nos céus agora. Abre sua boca. Se você ficar de boca fechada, ai, se você ficar tímido, ai, se você, ai, eu vou desmanchar minha boca, minha maquiagem, ai, todos vão ver, ai,
eu chorando, ai, todos vão ver eu de joelho me dando, ai, todos vão ver eu me lamuzando todo fora o meu eu, ai, eles vão ver o meu orgulho caindo no chão, ai, eles vão ver, ai, eu rolando no chão pedindo perdão, ai, eita, rebaixou, ai, Espírito do Senhor nessa noite, oh Deus, visita como você visitou aquele homem e disseram, aleluia, um grande profeta levantou entre nós, aleluia, oh Deus bendito, aleluia, desapareça, Deus, vai todo sintoma, angústia, tristeza, oh pecado, saia, oh vai cair no coração, oh desta noite, é no nome de Jesus, é o novo caminho, é o céu aberto, é o véu que se rasgou, é o santo do santo, aonde eu entro agora, Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9, eis que um coração vivo, meus olhos viu, o que Deus preparou para aquele que o ama, oh Deus, eu quero ver a sua glória, ah Senhor, eu quero glória, eu estou olhando para ti agora, oh Senhor, me surpreende nessa noite, surpreende, oh Deus, com a restituição, e Deus, Senhor, tira da vergonha, oh Deus, aleluia, fuja diante de ti as trevas, dissipa ela, oh Deus, pelo seu poder nesta noite, e vida seja livre nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor agora em nome de Jesus nesta noite, aleluia, oh Deus bendito, aleluia, exaltado seja para todos sempre, amém. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente orar. Depois, se quiser depois do culto, fala comigo, eu vou em 9 horas, eu tenho que encerrar. Porque se vir aqui, que nem aconteceu no domingo, o Espírito começa a soprar, aí se você não tiver focado e não abrir, aí você se sente confrontado, amém? Porque a oportunidade passa e você sai vazio. Nunca perca oportunidade, diga-se, nunca perca oportunidade. A ela foi dada por Cristo Jesus à igreja. Então, se você depois do culto quiser falar comigo, eu vou estar aqui a sua disposição. Levanta a mão para cá e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. A pessoa é a primeira vez que vem com o irmão, aí não costume, a mulher fala, não vou lá na igreja, ele vê muita Bíblia. Aqui, o rapaz é da Assembleia de Deus, ele estava 10 anos lá. Quando ele veio para cá, ele ficou 2 meses. Ele falou, nossa, irmão, o que eu aprendi? Eu já voltei lá dando aula, pregando para minha família, viu, irmão? Porque o profeta, servo de Deus, tem palavra de Deus e palavra de vida eterna, hein? Palavra de salvação e palavra de cura, porque ela vem do trono de Deus para a boca do servo dele. Levanta a mão e diga, Senhor Deus, nesta noite, eu recebo agora, o assopro agora, receba aí, irmão, Senhor, aleluia, diferenciada, receba, aleluia, da Maria de Deus, aleluia, nesta noite, e saia leve, e saia tranquilo, e saia em paz, aleluia, na presença daquele que é glorioso, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora e aplauda o Senhor forte nessa noite, porque você vai sair daqui tranquilo, sossegado e na presença de Deus, amém? Vamos encerrar agora em nome de Jesus, amém.